Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pegue a sua Bíblia aí. Glória a Jesus. E nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo 18. Hoje nós vamos estar falando algo muito importante. Cada dia vai ser explanado algo aqui, e hoje nós vamos falar sobre reinando na vida espiritual. Amanhã o outro pregador vai estar falando sobre reinando a partir da identidade em Cristo. No dia 3, reinando em santidade e consagração. Depois, quarto, reinando sobre as emoções e as reações. No quinto dia, nós vamos estar falando sobre reinando pela direção do Espírito Santo. No sexto dia, vamos estar falando sobre reinando com sabedoria e discernimento. No sétimo, vamos estar falando sobre reinando com autoridade espiritual. No oitavo, reinando acima das circunstâncias. No nono dia nós vamos estar falando sobre reinando na vida financeira, na mordomia cristã. No 10º dia vamos estar falando sobre reinando espiritualmente na família. E no 11º dia, reinando no tempo e nos propósitos de Deus. E no último dia nós vamos encerrar falando sobre reinando pela graça em todas as áreas. Então vai ser um tempo incrível, dias de edificação, e hoje eu quero falar sobre reinando na vida espiritual. Eu quero que você repita comigo assim: tudo começa no altar, com um altar. Você jamais vai reinar em Cristo se você não aprender a reinar primeiro na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. O ano ele é reinando em vida, mas nós vamos também abordar aqui sobre domínio e governo. São duas coisas muito importantes que nós precisamos entender, porque tem muita gente que quer reinar em Deus, quer reinar em vida, quer reinar em Cristo, mas ainda não entendeu o que é governo, o que é domínio. Tudo isso está disponível a nós, mas hoje vamos falar sobre reinando na vida espiritual, e hoje eu quero pregar sobre o poder de uma vida posicionada. Você pode repetir comigo? Diga: o poder de uma vida posicionada. Vamos ler 1 Reis, no capítulo 18, versículo de número 19 a seguir. Diz assim: agora pois ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus.
E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E quantos podem dizer amém? Senhor Deus, fale conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito de Deus, libere sobre nós algo poderoso nesta noite, no primeiro dia desse propósito, e que todos nós saiamos daqui fortalecidos, edificados, dirigidos, meu Deus, direcionados pelo Senhor, para cumprirmos o nosso papel quanto igreja, quanto sal da terra e luz deste mundo, em nome do Senhor Jesus, amém? Tome o seu assento. Aqueles que podem, aplaudam a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe Vitor, pastor Vitor, pela presença, está ali, sempre é bem-vindo aqui na nossa casa. Queridos, antes de ministrar esta palavra, entenda o seguinte, que domínio é autoridade concedida para exercer influência. Você só reina em Cristo, em Deus, se você entender esse princípio poderoso do domínio que Deus nos deu. Quando o Senhor cria o homem, o Senhor vai dizer assim para o homem: dominai sobre os peixes, dominai sobre os animais. Mas é interessante que Deus vai dizer para eles dominarem tudo que estava sobre a face da terra, menos o outro ser humano. E isso inclui o seu esposo e a sua esposa. Porque domínio é autoridade concedida para exercer influência. Deus não só apenas quer que a gente reine, nós seremos capazes de reinar em Deus, em Cristo, se nós entendermos o que é domínio. E o que é governo? Governo é a administração sábia do domínio que Deus nos dá. Então, nós vamos nesses 12 dias fazer você entender à luz da palavra como você pode reinar em Cristo, como você pode viver tudo aquilo que Deus tem para você. E por que que muitos não estão vivendo? Porque essa é a pergunta: pastor, se eu sou filho de Deus, se eu sou servo de Deus, se eu sou servo de Cristo, por que que eu não estou reinando na minha vida? Por que que eu não estou governando? Por que que eu não estou dominando áreas da minha vida? Mas hoje eu quero falar sobre reinando na vida espiritual e dentro da palavra o poder de uma vida posicionada. O poder de uma vida posicionada. Em 1 Reis, no capítulo 18, aqui nós vemos esta passagem que é muito conhecida. E esta passagem não é apenas uma história de um fogo que cai do céu, de um fogo que consome o altar. Essa é uma história de uma revelação de como Deus responde a uma vida alinhada, a uma vida que está diante do altar do Senhor. Quando nós olhamos o contexto aqui de 1 Reis capítulo 18, nós vamos observar que Israel estava vivendo uma crise espiritual muito profunda. O povo estava curvando diante de pseudos deuses, Baal e Azera. O altar de Deus estava sendo profanado, e o problema não era a ausência de Deus, mas a indecisão do povo. Porque a ausência de Deus é um grande problema, sim, mas o mau posicionamento também é um problema. A indecisão que muitas vezes permeia o nosso coração, a nossa vida, também é um problema. O céu estava fechado, não por falta de promessas, porque Deus havia liberado sobre a nação de Israel promessas poderosas, mas aquele povo estava vivendo céus fechados por falta de posicionamento. Posicionamento é imprescindível para que você reine em Cristo, para que você reine em Deus.
E quando nós olhamos a história do povo de Israel, o problema dessa nação de Israel não era Acabe apenas, não era Jezabel apenas, não era Baal apenas, não era Zera apenas. O texto diz que o povo, no versículo 21, quando Elias disse para eles: até quando vocês vão viver entre dois pensamentos? E se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, seguiu. A Bíblia diz que o povo não respondeu nada. Repita comigo: o povo não respondeu nada. O silêncio revela aqui, irmãos, uma confusão espiritual. O silêncio da nação de Israel revela aqui a falta de posicionamento. A neutralidade revela a falta de posicionamento. E não tem coisa pior na vida com Deus do que a neutralidade. E não somente na vida com Deus, mas na vida. Uma pessoa neutra é um problema. Alguém neutro é um problema. A Bíblia vai falar para a igreja de Laodiceia: oxalá vocês fossem quentes ou frios, mas como vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Porque a neutralidade é algo terrível. Essa questão de ficar em cima do muro, essa questão de ser mais ou menos, essa questão de nunca ser o que Deus te chamou para ser de verdade, isso é um problema, isso é falta de posicionamento. E o céu estava fechado não por falta de profetas, porque quantos profetas de Deus se levantaram ao longo da história? Quantos profetas de Deus surgiram ao longo da história? Homens de Deus que se levantaram como voz profética para resgatar aquela nação do declínio espiritual que eles estavam vivendo. Mas o céu fechado que eles estavam vivendo era a falta de decisão, era a falta de posicionamento. Deus não unge neutralidade, Deus não abençoa neutralidade, Deus não faz uma pessoa neutra romper. O sobrenatural responde a vidas que sabem onde estão e a quem pertencem. O sobrenatural de Deus alcança vidas que sabem o que são em Deus, o que podem em Deus e a quem pertence. Então, Deus não disputa espaço com ídolos. Eu quero repetir isso aqui: Deus não disputa espaço com ídolos. E alguém vai me perguntar: pastor, por que Deus não disputa espaço com ídolos? Porque Ele governa onde há rendição. Se você não se rende a Ele, ok. E quantos ídolos nós temos levantado na nossa vida, na nossa história? Ao longo da nossa caminhada, quantos ídolos nós vamos construindo? O céu, ele não reage a uma opinião. O céu, ele reage a um posicionamento firme, a um posicionamento real. Agora, vamos lá. Em primeiro lugar, o poder de uma vida posicionada. Eu quero que você aprenda que uma vida posicionada, primeira, se move pela palavra e não pelo cenário. Quando nós olhamos o versículo de número 1 do capítulo 18, a Bíblia diz que depois de muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias. O contexto disso aqui, o contexto que antecede esse versículo aqui, é que Elias tinha se levantado e tinha dito: nem orvalho nem chuva cairá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que o céu se fecha, nem orvalho nem chuva cai. A Bíblia diz que houve uma seca terrível. A Bíblia diz que Acabe e Jezabel está procurando Elias para poder matá-lo, está furioso com ele. Mas quando nós lemos o verso de número 1, que diz que depois de muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias, eu aprendo aqui que uma vida posicionada se move pela palavra de Deus e não pelo cenário. Por quê? Porque o contexto ainda aqui é de seca, o contexto aqui ainda é de perseguição, o contexto aqui é de ameaça de morte. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Elias se move pela palavra e não pelo ambiente. O cenário era seco, o lugar estava seco, a perseguição era iminente, era real, mas Elias se move porque Deus falou, veio a palavra e ele se moveu nesta palavra.
eu quero liberar esta palavra de Deus para o seu coração. Se você se posicionar em Deus, se você se posicionar, você vai entender que você não vai se mover pela opinião dos outros, por aquilo que os outros falam, pelo cenário que lhe circunda, mas você vai mover pela palavra do Senhor. Observe que o cenário não mudou, o governo de Israel não mudou, mas a palavra de Deus mesmo assim veio. E há uma palavra de Deus sendo liberada para você, porque vida posicionada não reage às circunstâncias. Vida posicionada responde à voz de Deus, responde à direção de Deus. Quem é governado, quem é dirigido pela palavra, não é paralisado pelo cenário, pela luta, pela prova, pela dificuldade. Deus não está procurando quem entende o tempo, mas Deus está procurando quem obedece a palavra no tempo certo. Se posicionar, ter uma vida posicionada, é se mover pela palavra e não pelo cenário. Quem é posicionado não espera ambientes melhores para poder obedecer. Ele obedece, ele se lança, ele acredita. A palavra de Deus, irmãos, ela é suficiente. Repita comigo: a palavra de Deus é suficiente para mover a minha vida, para posicionar a minha vida. A palavra de Deus é suficiente para tocar, para mover uma vida posicionada. Deus não procura pessoas reagindo às circunstâncias, mas obedecendo a sua voz. Então, em primeiro lugar, uma vida posicionada se move pela palavra de Deus e não pelo cenário. Nesse ano, você não vai se mover pelo cenário, pela dificuldade, pelo que dizem, pelo que você está vivendo. Você vai se mover pela palavra de Deus. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Em segundo lugar, uma vida posicionada não se esconde, se apresenta. Olha o que o texto vai dizer aqui no verso de número 2. Elias se apresentou a Acabe. Irmão, Acabe queria matar Elias. Acabe e Jezabel estavam irados com Elias, mas mesmo assim, ele se apresenta a Acabe. Elias não foge, não negocia, não se adapta, não se omite, porque posicionamento, irmãos, ele é visível, ele é real. Elias se posiciona, ele se apresenta. Convicção e posicionamento verdadeiro sempre se manifesta. E quem vive debaixo de autoridade espiritual não teme a autoridade humana. Ele está debaixo da autoridade de Deus, mesmo diante da perseguição. A Bíblia diz que Elias se posiciona, porque uma vida posicionada não esconde de problemas, de perseguições, de levantes, de ameaças. Deus está procurando alguém que esse ano, por mais que você vai enfrentar tantos problemas, mas você vai se posicionar e vai dizer: Deus é comigo, a palavra é comigo. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus. E quem se apresenta diante de Deus não se esconde diante de nenhum homem desta terra. Se você está diante da face do Senhor, Deus vai te sustentar. Entenda uma coisa, irmãos: o grande perigo da nossa fé é nós vivermos aquela fé que é silenciosa. Pastor Micael, o que é uma fé silenciosa? Fé silenciosa demais geralmente é fé sem posicionamento. Quanta gente, irmão, que ele é crente, ele é servo de Deus, ele é filho de Deus, ele diz ser servo de Deus, mas a fé que ele professa é uma fé silenciosa. É uma fé calada, é uma fé que não tem ação, é uma fé que não tem barulho, é uma fé que não tem obras. Deus quer curar uma fé escondida. Esse ano Deus quer curar uma fé silenciosa, uma fé sem testemunho. Em nome do Senhor Jesus, entenda que se posicionar para você reinar na sua espiritualidade é você se posicionar e não se esconder, mas se apresentar.
No verso 21 a Bíblia diz que ele vai olhar para a nação de Israel e vai dizer: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? E aqui eu aprendo que uma vida posicionada começa com um confronto interior. Uma vida posicionada começa com um confronto dentro de si. A palavra cochear aqui significa mancar espiritualmente, titubear espiritualmente, viver dividido, instável, não ser completo. Israel queria Deus para proteção, queria Baal para provisão, e queria Azera pelo prazer. Como que pode? O povo querer Deus, desejar por Deus, mas querer também flertar com outros deuses, como Baal e Azera. Eles não rejeitaram Deus, eles apenas não colocaram Deus como único na sua vida. Eles não colocaram Deus aqui e não escolheram Deus por completo. Eles estão divididos. E que perigo que nós corremos, irmãos, de vivermos uma fé dividida, um cristianismo dividido, uma vida, um propósito dividido. Deus está nos chamando nesta noite para isso aqui. Uma vida posicionada começa com um confronto interior, e Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que esta noite Ele quer nos confrontar interiormente, para sabermos o que de fato está no nosso coração, o que de fato está entronizado na nossa vida, se é Deus ou se é Baal, se é Deus ou se é Azera. Mas Deus vai tomar o seu lugar na nossa vida, em nome de Jesus. O lugar é dele, a nossa vida é dele, e nós não vamos abrir mão desse lugar ser dele na nossa história. Alguém toma posse desta palavra, diga glória a Deus. Posicionamento exige rompimento com a neutralidade. Olha aqui para mim. Você precisa romper com a neutralidade. Você precisa romper com uma vida neutra, com a fé neutra, com uma espiritualidade neutra. Neutralidade, quando nós olhamos esta palavra, não é imprudência. Neutralidade aqui é uma indecisão espiritual. Neutralidade aqui é uma rebelião disfarçada. Como que a gente quer reinar em Cristo se nós estamos neutro na fé, neutro em Deus, neutro diante do nosso chamado, neutro diante da nossa missão? O povo cria em Deus, mas vivia como se Baal também fosse necessário. Vivia como se Baal fosse também o seu Deus. Indecisão é um posicionamento contra Deus. E duro é se levantar contra o Senhor. Tem gente que está lutando contra o próprio Deus e não está sabendo. Porque se você luta contra o seu propósito, o propósito que Deus te chamou para você fazer, realizar, estabelecer nesta terra, você está lutando contra Deus. Indecisão é um posicionamento contra Deus. E quando eu olho isso aqui, eu aprendo que quem não decide por Deus, já decidiu ficar contra Ele. Se é por Deus ou é contra Deus, você está com Deus ou não está? Não adianta eu começar essa campanha aqui dizendo que vai acontecer esse ano, Deus vai fazer, olha a chave, irmão, porque tem muitos lugares aí que promete aquilo que Deus não prometeu. E eu não sou irresponsável na minha fé, na minha posição quanto pastor que sou. Eu não sou e não posso ser irresponsável. Eu preciso lhe falar a palavra da verdade. Quer reinar em Cristo, você precisa se posicionar. Quer reinar com Cristo, você precisa se posicionar. Quer viver o ano do domínio e do governo, você precisa sair da indecisão. Deus não unge uma fé morna e uma fé dividida. Quantos de nós estamos vivendo uma fé morna, uma fé dividida? Não existe poder, espiritualmente falando, em uma fé fragmentada, em uma fé dilacerada, em uma fé diluída.
Porque muitos de nós, irmãos, queremos o fogo do céu, mas muitos de nós não queremos decidir o senhorio de Deus sobre áreas específicas da nossa vida. Ou Deus, Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não é o Senhor de nada. Ou Ele é o Senhor da tua vida por completo, ou Ele não é o Senhor de nada. Ele não vai aceitar ser o último, se Ele não for o primeiro da sua vida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu aprendo no verso 22, quando ele expressa dizendo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Diante daquele desafio, ele olha para aquele povo dividido e diz: só eu fiquei por profeta do Senhor. Na verdade, ele não imaginava que havia alguns profetas que estavam escondidos, mas diante daquele desafio ali no Monte Carmelo, só estava ele, só tinha ele. E eu aprendo aqui que uma vida posicionada se manifesta mesmo em minoria. Uma vida posicionada se manifesta mesmo em minoria. Elias estava sozinho contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, mas não estava inseguro, ele estava confiante. Todas as vezes que eu vou a Israel e eu vou no Monte Carmelo, isso aqui passa como que um filme na minha mente, diante dos meus olhos. Imagina Elias diante daqueles profetas, e não retrocedendo, mas se posicionando, porque posicionamento não depende de apoio humano. Ai, pastor, você sabe por que eu não vou? Porque a minha esposa não vai. Você sabe por que eu não faço, pastor? Porque o meu esposo não faz. Você precisa entender que caminhar com Deus, irmãos, essa caminhada, essa vida, às vezes vai ser só você e Deus. De vez em quando Deus vai enviar um Simão Sirineu para carregar a cruz, para nos ajudar. Mas tem processos na nossa vida, tem momentos na nossa vida que a gente vai passar só, é só você e Deus. E posicionamento não depende de apoio humano. Verdade não se mede por maioria. Entenda isso, o céu não conta números. O céu não está ligado a números. O céu conta fidelidade, integridade, vida com Deus. Quem está recebendo esta palavra, diga amém. Quem é posicionado por Deus nunca está sozinho. Quem está posicionado em Deus, com Deus, nunca está sozinho, mesmo estando só. Deus sempre está com ele. Ser posicionado, você precisa entender que é continuar firme quando ninguém mais permanece. Ser posicionado em Deus é você continuar mesmo quando todos te abandonam, quando todos viram as costas, quando você olha para a direita não tem ninguém, você olha para a esquerda não tem ninguém, e você está se vendo sozinho, mas você entende que é só apenas um processo, mas Deus está com você. No verso 24, a Bíblia diz que ele fala para aquele povo que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E eu aprendo que uma vida posicionada não compete. Uma vida posicionada, ela apenas confia. Porque ele vai olhar para aquele povo e vai dizer: o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Ele sabia, irmão, do Deus que ele servia. Ele não precisava competir ali. E você precisa entender que Elias não disputa força. Elias não tenta aqui impressionar, porque às vezes a gente quer impressionar as pessoas, às vezes a gente quer mostrar que tem, que pode, mas ele entrega o resultado a Deus. Enquanto Baal grita, Elias está confiando. Enquanto Baal se agita, Elias está esperando no Senhor. Oh glória, entenda isso, quem confia no Senhor vivo, não precisa competir com aquilo que é falso, com aquilo que não é verdadeiro. Olha aqui para mim, esse ano você não vai competir com ninguém. Se posicionar na espiritualidade não é competir, é confiar. Porque posicionamento, irmãos, vai eliminar a ansiedade de provar quem você é. Você não precisa provar quem você é. Você não precisa provar quem você é. O Deus que está em você,
Ele faz todos verem quem Ele é na sua vida e quem você é nele. É só você descansar. O verdadeiro poder, ele não está na performance. O verdadeiro poder, ele está na confiança, no caráter de Deus. Se eu confio em Deus, isto me basta. Agora, uma vida posicionada restaura o altar antes do fogo, porque olha o que o texto vai dizer aqui, preste bem atenção nisso aqui. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, no versículo de número 30. Porque ele entende que antes de esperar por fogo, ele precisa trabalhar o altar. Antes dele ver o fogo de Deus consumir o altar e Deus mostrar para aquela nação que ele era Deus mais uma vez, aleluia. Antes do sobrenatural, antes da ação de Deus, antes de você contemplar o mover de Deus, você precisa entender que é necessário o conserto. É necessário colocar o altar em ordem. Cá para mim, olha aqui para mim, por favor. Como que você quer reinar em Cristo? Como que você quer reinar em Deus? Como que você quer dominar e governar áreas da sua vida? Se você entrou o ano novo da sua história com altares da sua vida quebrados, com altares da sua vida em pedaços. E quando eu falo de altares, eu não falo só do altar espiritual, por mais que aqui nós estamos focando no espiritual, mas existem altares da sua vida que estão desconcertados, altares da família, altares que Deus colocou-lhe, confiou, que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, você manter esse altar aceso, manter esse altar construído, mas aí você vai negligenciando, entenda isto, Deus não responde atalhos espirituais. Quantas vezes nós queremos atalhar as coisas, o fogo não cai aonde o altar está quebrado. A gente quer fogo de Deus, a gente quer manifestação de Deus, a gente quer ação de Deus, mas o nosso altar está em ruínas. O problema de Israel não era a falta de fogo, o problema de Israel era a falta de altar. Repita comigo: fogo meu Deus tem. Repita: fogo Deus tem. Está faltando é altar. Você concorda comigo? Fogo Deus tem, presença Deus tem, graça Deus tem, unção Deus tem, mas está faltando é altares limpos, altares consertados para essa manifestação de Deus acontecer. Mas se você decidir nesta noite se posicionar no primeiro dia desta campanha, principalmente na sua espiritualidade, você verá o agir de Deus na sua história como nunca antes. O céu vai se abrir sobre a tua cabeça, o céu vai se abrir sobre a tua casa, o céu vai se abrir sobre o teu ministério, o céu vai se abrir sobre as suas finanças. E eu quero profetizar isso nesta noite, um alinhamento de terra e céu, de céu e terra, para nós vermos a ação de Deus na nossa história. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Israel havia abandonado o altar. Quantos de nós estamos abandonando o altar de Deus? O altar da espiritualidade. A gente está se preocupando com ouro, com prata, com ter, com posses, com aquilo outro, com relevância, com status. Ei, pastor, mas por que eu não rompo? Por que eu não vou? Acorda em nome de Jesus. Está na hora de você voltar para o altar da sua espiritualidade. Está na hora de você voltar-se para Deus. Porque Deus, Ele está disponível, Ele quer, Ele deseja fazer. Então entenda uma coisa: o altar não estava destruído, ele estava abandonado. Altar fala de quê? De aliança. Como está a tua aliança com Deus? Como estão as suas alianças?
e não somente com Deus. Ruínas fala de quê? De negligência, de abandono. Restauração fala de arrependimento. Você só vive a restauração de Deus se você se arrepender, porque não adianta pedir fogo se o altar continua em ruínas. Não adianta clamar aqui e dizer: Senhor, manda fogo, eu quero, se o teu altar está em ruína. Antes de Deus mudar o cenário, sabe o que Deus quer fazer na minha e na sua vida? Ele deseja restaurar os fundamentos da nossa história, porque são os fundamentos que nos mantêm de pé. Você não fica de pé sem um fundamento. O seu fundamento é Deus. Sabe qual é a nossa oração aqui hoje? Senhor, visita os meus fundamentos, toca na minha estrutura, toca naquilo que me coloca de pé, porque altar fala de vida devocional. Vamos começar esse ano diferente, irmãos. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Como está a sua vida devocional? O que é vida devocional? É o seu dia a dia com Deus. Talvez você não tenha tempo de vir à igreja todos os dias. Talvez você trabalhe durante a semana, mas espera aí, eu só sirvo a Deus, eu só cultuo a Deus quando eu estou num ambiente de culto. Eu só ouço a palavra, eu só leio a palavra quando eu venho para a igreja. Eu só canto louvores a Deus quando eu estou no meio dos meus irmãos. Eu só oro quando eu estou na igreja com o meu pastor orando. E às vezes, mesmo assim, nem oramos. Altar restaurado fala de vida devocional. Altar fala de obediência. Deus está cansado da nossa meia obediência. Deus quer uma obediência completa, uma obediência plena, uma obediência real. Altar fala de arrependimento. Eu não estou falando de remorso. Olha aqui para mim. Se arrepender é chorar pelo teu pecado. Se arrepender é você chorar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajude. Mas tem muita gente com remorso e não com arrependimento. Tem muita gente cheio de remorso, mas não está arrependido. Ele conta do seu passado com a boca cheia, com os olhos brilhando. Isso tudo traz consequências na nossa vida. Altar fala de uma vida de santidade, de santificação, uma vida de separação. Posicionamento começa no secreto, porque se você quer ver Deus fazer você reinar em público, você precisa valorizar o poder do secreto, o poder da vida com Deus, o poder da intimidade com Deus. Se você alinhar isto, Deus quer restaurar o altar da vida pessoal. Deus quer restaurar o altar da família. Deus quer restaurar o altar da igreja. Mas nós precisamos nos posicionarmos. Quem recebe esta palavra, diga amém. E eu encerro falando o que está escrito no versículo de número 38, que diz assim: então caiu o fogo do céu. Repita comigo: então caiu o fogo do céu. A Bíblia diz que Elias ora, depois os profetas se cortarem, prantearem, fazerem o estardalhaço que eles puderam fazer, e nada de Baal e Azera responder. E a Bíblia diz que quando Elias orou, o fogo do céu caiu. E eu aprendo aqui que uma vida posicionada libera o sobrenatural. Uma vida posicionada libera a ação de Deus, o mover de Deus, o fogo do céu. O fogo caiu, o povo se prostrou e Deus foi reconhecido como o Senhor. A Bíblia diz que o povo dizia: só o Senhor é Deus. Mas entenda que o fogo não caiu para exaltar Elias.
Ah, pastor, mas só foi Elias orar. Peraí, o fogo não caiu para exaltar Elias, mas foi para restaurar a fé do povo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que esse ano Deus vai manifestar o fogo dele no nosso meio, para a nossa fé ser restaurada, para a nossa comunhão ser restaurada. Eu quero profetizar cultos com fogo, louvores com fogo, adoração com fogo, e não é com qualquer fogo, é com fogo do altar de Deus, é com fogo do Espírito Santo de Deus. Se você deseja isso, diga glória a Deus. O posicionamento de um homem vai gerar aqui um impacto coletivo, porque a Bíblia diz, preste bem atenção, que todo o povo se ajuntou e se prostrou diante do altar de Deus e reconheceu que Deus era o Senhor. Porque o posicionamento de um só homem, olha aqui para mim, por favor. O posicionamento de um só homem gerou um impacto coletivo. Pastor, por que a minha casa não está vivendo? Você sabe que sua casa não está vivendo milagres? É porque falta alguém lá se posicionar. Se alguém se posicionar, dá uma cutucada nesse irmão que está do outro lado, diga assim: Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. O fogo só cai onde há posicionamento permanente. O fogo só cai onde há posicionamento permanente, onde o posicionamento permanece. Uma vida posicionada pode mudar não somente a vida de alguém que se posiciona, mas pode mudar ambientes. Eu vou falar isso novamente. Uma vida posicionada não só muda a vida de quem se posiciona, mas muda também ambientes. Você sabe o que o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração, irmãos? Que Deus tem cobrado muito de mim, mas muito mesmo. Reverência. Nós precisamos voltar a reverenciar mais a presença de Deus. Um ambiente de culto, a presença do Espírito Santo. Não tratar um culto como esse, um momento como esse, como um momento qualquer. A gente precisa se posicionar, porque Deus tem pressa. Eu quero que você olhe para essa pessoa e diga assim: Deus tem pressa. Diga mais forte: Deus tem pressa. Deus ainda usa pessoas posicionadas. E se você posicionar, a sua família vai ser transformada, a sua igreja será transformada, a sua geração será transformada. Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, Deus está levantando uma geração de crentes posicionados nesse tempo, porque uma vida posicionada pode reposicionar uma geração, e Deus vai posicionar uma geração por causa de alguém que está se posicionando hoje, agora. Você crê nisso? Você crê nisso? Fica de pé. O maior desafio do nosso tempo não é a oposição. Olha aqui para mim. O maior desafio do nosso tempo não é a oposição, porque a oposição, irmão, a gente sempre vai ter. E tem gente que tem medo do inferno, tem medo do diabo, mesmo diante daquela palavra de Jesus, pastor Wendel, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eu não sei porquê, irmão, você não tem que temer o inferno. O maior inimigo nosso não é o inferno, somos nós mesmos. O teu maior inimigo não é o inferno, não é o demônio, não é o diabo, não é o tão comentado capiroto. É você mesmo. Então entenda que o maior desafio do nosso tempo não é a oposição. E você pode me perguntar: pastor, mas o que é? É a indecisão. Por que muitos não avançam para o novo de Deus? Por causa da indecisão. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui decidido.
daquilo que você quer viver em Deus, daquilo que a tua casa precisa viver em Deus, porque Deus continua perguntando. E qual é a pergunta de Deus? Até quando vocês cochearão? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Hoje é dia de restaurar o altar. Hoje é noite de você assumir um posicionamento claro e real. Hoje é noite de você decidir servir ao Senhor sem reservas. Olha aqui para mim. Já dizia, acho que foi Moody ou Charles Spurgeon, que o mundo está para saber do que Deus é capaz. Foi Spurgeon? Foi Moody, ele vai dizer isso, que o mundo está para saber, para conhecer alguém que se lance a Deus, em Deus sem reservas. Você precisa se lançar em Deus, sem reservas, sem medo, lançar naquilo que Ele tem para você, sem medo, porque quem decide se posicionar, quem assume o lugar de uma posição clara, experimenta o poder de Deus em sua vida, experimenta milagres reais. Agora eu encerro aqui dizendo que o maior milagre de 1 Reis, no capítulo 18, não foi o fogo. Eu já oro com você, mas eu preciso concluir nessa conclusão dizendo isso aqui. O maior milagre não foi o fogo. O maior milagre foi o povo voltar a reconhecer quem era Deus. Quem é Deus para você? A pergunta que Deus está te fazendo, nos fazendo a todos nós: quem sou eu para você? Eu só sou um abridor de portas, eu só sou um fazedor de milagres, eu só sou um operador de milagres. Não, eu quero ser o seu Senhor. Eu quero dominar a tua vida, eu quero te dirigir, eu quero te controlar, eu quero te conduzir, em nome de Jesus. Esse é o ano de você andar de mãos dadas com o Espírito Santo. Esse ano é o ano de você andar de mãos dadas com Deus. Esse é o ano de você reconhecer que o Senhor, só Ele é o Deus da tua vida, que o dinheiro não é o Deus da sua vida, que o teu trabalho não é o Deus da sua vida, que as suas melhores amizades não é o Deus da sua vida, que a posição que você tem na sociedade não é o Deus da sua vida. Somente Ele é o Deus da sua vida. Pode todos passarem, pode todos falharem, pode todos te deixarem, Ele não vai te deixar. Ele é contigo, Ele será contigo. Só quem recebe esta palavra glorifica ao Senhor nesta noite, aplaudindo a Jesus.